Em termos de desigualdades mundiais no comércio, nós verificamos que o volume geral do comércio mundial está a aumentar, e particularmente o comércio com os países em desenvolvimento, mas no seio destes países em desenvolvimento existem grandes disparidades. E, de facto, os países mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis, aquilo que são chamados os países menos avançados, os PMAs no seio das Nações Unidas, estão, de facto, a ficar para trás. A participação destes países no comércio mundial é exígua, se virmos a percentagem destes países no comércio mundial, e também têm grande dificuldade em acederem às cadeias de valor globais. Em termos de investimento direto externo, também verificamos que o investimento está muito concentrado em certos países considerados estratégicos e em certos setores, por exemplo, extração de recursos naturais, etc. E, portanto, continua a haver uma grande necessidade de investimentos em setores que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Depois existem também, como sabemos, grandes desigualdades mundiais em termos de riqueza e de rendimentos. Nunca foi produzida tanta riqueza no mundo como atualmente, mas essa riqueza está concentrada num pequeno grupo de pessoas, em comparação com 99% da população mundial que detém a outra metade da riqueza. Portanto, esta é uma situação insustentável. Sem políticas redistributivas não será possível um desenvolvimento mais inclusivo. Para além disso, o estudo demonstra também que há uma grande exclusão financeira ainda no mundo e grande fuga de capitais. Um dos mitos desmontados tem a ver com o facto de as pessoas normalmente acharem que os países mais pobres recebem grandes fluxos financeiros dos países mais ricos, quando o estudo demonstra que os fluxos financeiros que saem dos países mais pobres, nomeadamente a faturação comercial fraudulenta, evasão fiscal das empresas, fluxos financeiros ilícitos, transferências de fundos para offshores ou paraísos fiscais, são fundos muito superiores àqueles que estes países recebem no total da ajuda ao desenvolvimento, do investimento e das remessas dos imigrantes. E, portanto, esta fuga de capitais faz com que se percam receitas e rendimentos que poderiam estar a ser aplicados no desenvolvimento destes países. O estudo começa exatamente com uma citação da Estratégia Comércio para Todos, aprovada pela União Europeia em 2015, que nos diz que o comércio não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para benefício das pessoas. E, em teoria, de facto, é assim que deveria ser. Nós sabemos que as políticas comerciais são uma ferramenta importante dos processos de desenvolvimento e na prática, o que acontece é que vários fatores podem confluir para que essas oportunidades não sejam aproveitadas ou para que os países não consigam, de facto, aceder às oportunidades comerciais. E o que verificamos é que um maior volume de comércio não significa necessariamente mais desenvolvimento, nem uma partilha mais ou menos equitativa dos benefícios por todos. Em termos internos ou nacionais, o que se verifica é que a composição das economias destes países mais pobres muitas vezes está concentrada num número muito restrito de produtos sem valor acrescentado, matérias-primas, produtos com pouca transformação e que acabam por beneficiar uma minoria dentro da sociedade e ter pouco impacto na criação de emprego ou na melhoria das condições de vida das populações. E muitas das vezes estes países têm também políticas nacionais incoerentes, porque apostam em políticas de importação em vez de apostarem na valorização dos mercados locais, da produção nacional, da diversificação económica nacional. E estes países têm também uma posição necessariamente fragilizada nos mercados mundiais, porque estão muito dependentes da flutuação dos preços das matérias-primas nos mercados mundiais. Em termos internacionais, nós vemos também que as barreiras comerciais, a desregulação dos mercados financeiros e a desigualdade que existe em muitos acordos comerciais podem ter efeitos negativos nestes países. Na verdade, os acordos de comércio livre não significam necessariamente benefícios para estes países, desde logo porque a curto prazo representam uma perda das receitas de importação para os países, podem representar também a inundação dos seus mercados por produtos mais baratos com os quais a indústria local não tem capacidade de competir e podem também dificultar as políticas de industrialização ao nível local. E tudo isto não significa, no fundo, que o comércio livre seja um fator negativo por si só. O que é necessário é que haja regulação dos mercados internacionais, que haja apoio a estes países para que consigam melhor aproveitar as oportunidades comerciais e que sejam, no fundo, tidos em conta os impactos dos acordos comerciais nestes países.
Relativamente às incoerências identificadas pelo estudo, nós verificamos que continuam a existir barreiras comerciais importantes, nomeadamente as chamadas barreiras não tarifárias ou não pautais, que na prática representam uma restrição do acesso aos mercados por parte dos países mais pobres ou com menor capacidade e também grandes custos de comércio. E recentemente nós verificamos que a tomada de medidas restritivas ou protecionistas por parte de algumas das maiores economias mundiais se tem repercutido neste sistema de comércio que nós pretendemos que seja cada vez mais justo e mais equitativo. Depois, em segundo lugar, a governação global neste setor está também bastante fragilizada, porque por um lado as negociações no quadro da Organização Mundial de Comércio arrastam-se durante anos sem ser possível chegar a um acordo verdadeiramente global, abrangente, com regras claras, e por outro lado isto faz com que haja uma proliferação de acordos ao nível bilateral, regional, interregional, cujos impactos no desenvolvimento ainda são pouco conhecidos e alguns destes acordos favorecem de facto um grupo muito restrito de atores, como por exemplo empresas multinacionais, e não têm nenhum mecanismos de proteção para os mais pobres e mais vulneráveis. Em terceiro lugar, os reais impactos destes acordos no desenvolvimento ainda são pouco monitorizados. Nós vemos que nos últimos anos tem havido um esforço por incluir disposições sobre o desenvolvimento sustentável, por exemplo, disposições ambientais, ou sobre os direitos humanos, as normas laborais, por exemplo, no seio destes acordos comerciais, mas depois estes compromissos não são verificados e não é feita qualquer avaliação de impacto aprofundada, quer no plano da negociação dos acordos, quer depois na avaliação dos resultados. Existe também uma grande disparidade de capacidades entre os países e os atores envolvidos nas negociações comerciais. E aqui não estou a falar só de capacidade financeira, mas também de capacidade técnica, capacidade institucional, que é essencial para promover um contributo positivo do comércio para o desenvolvimento. O que se verifica é que os países e os atores ou os blocos mais ricos fazem valer os seus direitos, por exemplo, recorrendo a mecanismos de resolução de litígios que existem nestes acordos, enquanto os países, os blocos mais pobres têm grande dificuldade em aceder a esses mecanismos ou até a negociar disposições que são altamente técnicas, complexas, que consomem grande tempo e recursos no quadro destes acordos comerciais. Por último, relativamente à ajuda ao desenvolvimento, os fundos de desenvolvimento que são afetados à ajuda ao comércio, portanto, para reforçar a capacidade destes países, têm muito pouco impacto naquilo que são os fatores estruturais que impedem estes países de aceder aos mercados globais e que têm a ver com, por exemplo, as infraestruturas que são necessárias para o comércio, com a diversificação económica da produção nacional e uma série de outras questões que não são abordadas pela ajuda ao desenvolvimento. A própria Agenda 2030 tem uma série de metas relacionadas com comércio e finanças, no quadro do Objetivo 17 e depois uma série de metas interligadas nos outros objetivos, mas o cumprimento destes objetivos não dependerá da Agenda 2030 em si, mas dependerá de fatores que estão relacionados com a desigualdade estrutural do comércio mundial e outros fatores estruturais que não são abordados pela Agenda de Desenvolvimento. Relativamente às recomendações para o futuro, eu penso que é essencial continuarmos a insistir numa agenda multilateral para o comércio e para o desenvolvimento, nomeadamente concluindo as negociações no quadro da OMC, implementando o acordo que já existe para os países menos avançados e concluindo também um acordo na área dos produtos ambientais, que é algo pelo qual a União Europeia se tem batido e que está na mesa das negociações. Depois é necessário promover um acesso mais transparente, mais livre e justo aos mercados, eliminando progressivamente as barreiras que eu referi, comerciais, que ainda impedem esse acesso. Em termos das finanças, muito importante reforçar a cooperação internacional relativamente à fuga de capitais e ao combate aos fluxos financeiros ilícitos, torná-la mais eficaz e, de facto, estes fluxos representam um fardo muito pesado para os países, principalmente para os países mais pobres, representando uma fuga de fundos que podiam ser utilizados no desenvolvimento. Ao nível nacional é também muito importante dos vários países procurar uma sinergia entre as várias políticas, a política de investimento, a política agrícola, a política comercial, a política de desenvolvimento, etc., de forma a evitar incoerências e promover um maior desenvolvimento. E neste quadro é importante apoiar os países para eles desenvolverem as suas capacidades, nomeadamente na área, por exemplo, da administração pública, da gestão das finanças públicas, da gestão orçamental, da administração fiscal, etc., para que os países possam gerar recursos internos para o seu próprio desenvolvimento.
Relacionado também com a vertente do comércio internacional, é muito importante reforçar os elementos de desenvolvimento no seio dos acordos comerciais e depois monitorizar esses compromissos. Nomeadamente os compromissos, por exemplo, ao nível de normas ambientais, sociais, direitos humanos, etc. E, por fim, penso que é essencial apoiarmos cada vez mais agendas e abordagens inovadoras que sirvam os cidadãos e o ambiente. E o estudo aqui refere vários exemplos, talvez a abordagem mais conhecida seja, obviamente, a do comércio justo e ético, que já é bastante aplicada em vários países do mundo, mas depois há outras abordagens, como, por exemplo, a facilitação do comércio de bens ambientais, a chamada economia verde, que representa grandes oportunidades até para as economias no mundo, para a geração de emprego, etc. E, portanto, há toda uma série de abordagens novas que devem ser apoiadas para promover um maior contributo do comércio para o desenvolvimento.